E aí eu disse, Vanessa, ainda bem que é tu hoje, né? Umas gurias, eu acho, até para a gente conversar mais e tal. Então, eu acho que eu não preciso fazer grandes apresentações, né, para a Vanessa, que a Vanessa tem participado. Então, mas temos público externo aqui, pelo que eu estou observando. Então, essas conversas, elas têm acontecido às segundas-feiras, se chamam Conversas sobre Caminhografia Urbana, que é um projeto que o meu grupo tem financiado pela FAPERGS e pelo CNPq, que começou esse ano. Então, a ideia era entrevistar alguns pesquisadores que experimentam caminhar ou cartografar, e aí, por motivo da pandemia, nós começamos com essas conversas, né? E a nossa ideia era fazer umas 10 entrevistas, e nós já estamos, eu nem sei mais, mas na 15ª, e vamos até novembro, porque começaram a aparecer muitos convidados, muitas pessoas interessadas, né? Então, a gente tem encontrado arquitetos, artistas, geógrafos, psicólogos, educadores, eu nem sei mais que antropólogos, né? Que então tem alguma relação com o ato de caminhar ou com a gente poderia dizer, com a ação de cartografar, o que nós estamos chamando de caminhografar, caminhografia. E a gente tem, então, encontrado essas pessoas que nos contam sobre a sua experiência, né? Por alguns minutos, uma meia hora mais ou menos, e depois a gente conversa um pouco, é algo bem informal. E hoje, então, a gente tem a Vanessa, que eu acho que ela se apresenta, né? Não vou fazer grandes apresentações, que experimentou isso, acho que bem no início. A Vanessa é parte, então, do grupo de pesquisa, né? Eu digo que quem fez parte nunca mais sai, mesmo que esteja em outro grupo, né? Aí tem uma sina, assim, de ficar sempre ligada, né, Vanessa? E é isso, então, eu acho que eu te deixo bem à vontade para ver o que tu quer falar, o que tu quer mostrar, né? E aí a gente vai conversando, tá bem? Tá certo, obrigada, Edu. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, Edu, também das meninas, que estamos juntas, né, também já trabalhando já há bastante tempo, e a todos que estão aqui também, né, então fico bem contente. Eu vou compartilhar aqui minha tela, daí eu vou me apresentar também para quem não me conhece muito, mas acho que a maioria que me conhece. Vou compartilhar aqui. Acho que eu vou compartilhar a tela inteira, é mais fácil. A inteira sempre dá certo. Apareceu, né? Sim. Eu vou só aumentar aqui. Aí qualquer coisa, Tá vocês me falem se não tiver aparecendo alguma coisa, tá? Bom, então eu trouxe aqui um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, que eu finalizei ela no ano passado, né, em 2021. Então, para contar, então, como é que foi esse processo, né? Então, fazendo a questão da caminhografia urbana nesse trabalho. Então, para me apresentar e contar um pouquinho dessa minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, eu iniciei a graduação em arquitetura e urbanismo, então, em 2013, então, até 2018, mais ou menos, então, foi esse caminho. E aí foi que, então, eu entrei e descobri outras vertentes, né, da arquitetura, e fui para pesquisa, fui para extensão, trabalhei um tempo também como bolsista na Pró-Reitoria de Planejamento da universidade. Então, foram outros campos, outros caminhos, assim, que eu fui experimentando, né, para além das disciplinas e tudo mais, que acabaram, então, levando para o projeto de pesquisa coordenado pelo Edu, né, que estudava fronteira. Então, a gente foi 2 anos, né, explorar os territórios de fronteira. Então, ali foi essa minha aproximação com esse território. Eu acho que foi em 2016 e 2018, né, foram esses 2 encontros.
E, então, para terminar a minha graduação, eu fiz um trabalho final de graduação no Capão do Leão, que é uma cidade próxima de Pelotas. Então, eu fiz um projeto de restauração e intervenção numa antiga estação férrea, que ela está abandonada. E aí, a partir desse projeto, assim, eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão do patrimônio ferroviário, né? Então, não como um objeto isolado, mas também uma leitura dentro da cidade. E aí, finalizando o meu trabalho, eu já tive a ideia de ir direto, então, para o mestrado, né? Então, acabei conversando até com o Du, contando sobre a minha proposta, né? Que seria, então, trabalhar, né, nesse território de fronteira e também pensar no patrimônio ferroviário. Então, em 2019, eu ingressei no mestrado, e foi um ano antes da pandemia, né? Então, eu acabei fazendo todas as disciplinas, assim, nesse primeiro ano. Participei daí, durante todo esse intervalo também, de outras atividades, como a revista Picho, durante algumas edições, que foi muito importante, assim, para o meu amadurecimento, né, enquanto escrita e trajetória acadêmica, e também nos projetos de pesquisa, né, nos grupos de pesquisa, que é a da Cidade de Contemporaneidade, e também no NEAB, né, que fala sobre mais de arquitetura de patrimônio, né, cultural. Então, foi bem importante todos esses caminhos que eu acabei trilhando, assim, durante o mestrado também. E nesse primeiro ano, em 2019, a gente ainda, né, já conversando com o Edu, ele falou, vamos fazer a viagem, vai para a fronteira, vamos investigar esse local já agora, né? E aí a gente estava, então, trazendo muito sobre a questão da cartografia e dessa caminhada. Então, foi mais ou menos esse período que a gente começou a falar sobre caminhografia, né? Que foi começando a inserir isso nas nossas pesquisas, né? Todas elas, acho que tinham a questão da cartografia e da caminhada. Então, foi mais ou menos nesse caminho que acabou surgindo. Bom, então, em 2019, fui para campo, fiz minha coleta de dados, né, e tudo mais. Depois entrou pandemia, então acabamos ficando todos, né, em casa. E aí, então, em 2021, eu finalizei a dissertação. E aí, agora, esse ano, eu entrei no doutorado, estou no Instituto de Arquitetura da USP, em São Carlos. Então, faço parte dos grupos de pesquisa do LEALC, né, que é o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, e também do Edu, né, do Cidade de Contemporaneidade, como ele falou, né, uma vez que fica, que entra, né, fica para sempre. Então, é sempre bom ter esse contato. Bom, então, esse recorte que eu trouxe aqui para falar sobre a caminhografia é sobre a dissertação. Então, o título dela é Abandono de Estações Férreas, Cartografia Sensível na Fronteira Brasil-Uruguai, né, orientada pelo professor Edu. Então, o que despertou, então, esse meu interesse, essa minha curiosidade, foi mais ou menos a partir dessa trajetória, mas realmente entender esse patrimônio ferroviário não como ou a estação férrea, como um objeto isolado na cidade, mas essa maior compreensão desse patrimônio, nessa leitura de paisagem que tem nesse entendimento do urbano, não? Então, pensando todos os galpões que fazem parte do complexo ferroviário, as linhas férreas, todo esse caminho, todo esse percorrer, né? Então, isso me interessava mais como algo maior, né? Do que como um objeto simplesmente das estações. E então, o que me chamou também a atenção foi como eu poderia entender, ou como eu poderia investigar isso numa fronteira, como funcionava essa relação também de pensar que existia essa travessia entre uma estação e outra, dentro de de dois países, como isso era feito. Então, todas essas potências, né, que essa conexão através dos trens, né, através das linhas férreas, poderiam estabelecer, né, nessa cidade. Então, foi mais nesse sentido, né? E pensar também toda essa decadência, né? Então, a gente tem, desde a década lá de 40, 50, que começa a ter essa decadência desse sistema ferroviário. Na década de 80, 90, são extintos o transporte de passageiros em muitas cidades, restando apenas de carga e em algumas cidades, inclusive de carga, né? Então, a gente tem alguns cenários parecidos como esse, né? Em Santana do Livramento,
que não tem mais o transporte, a gente tem esse cenário de abandono, né? Então, entender também essa relação desse abandono com a cidade, como é que isso funciona, como é que são essas relações, entender o que isso provoca nas pessoas também, né? O que elas sentem a partir desse abandono, como elas veem isso. Até porque a gente tem por trás, né, desse abandono existem tem uma relação histórica, né, tem econômica, social, então muitos relatos também das pessoas que viveram naquele período ou foram ex-ferroviários, então tem muitas histórias de vida por trás também desse patrimônio ferroviário, então isso me interessava muito, né, pensar tanto nas questões individuais, mas também coletivas, né, então todas essas sensações causadas pelo abandono. Então, foi mais ou menos por aí que eu estava pensando, né, nessa proposta. Então, eu tinha como objetivo dessa pesquisa, então, era fazer uma cartografia, né, então, investigar esses territórios do abandono das estações férreas. Então, em 2 cidades gêmeas, né, então, foi Jaguarão e Rio Branco, elas são divididas pelo Rio Jaguarão, então, conectadas por uma ponte, por onde também passa o trem, passava o trem, né, e Santana do Livramento e Ribeira, que a gente já tem outra configuração. Então, elas são divididas por uma rua, né, por uma avenida. E, então, na fronteira, né, esse seria esse território, então, que eu estaria analisando, então, relacionar esse patrimônio ferroviário, então, com essas práticas cotidianas de quem vivencia aqueles espaços, né. Então, a inquietação é realmente saber, né, o que pulsa nesses territórios do abandono. Então, a partir de uma experiência, então, corporal e sensível naqueles espaços, né, que possibilite que a gente pense, né, ou dê uma abertura para outras formas de releitura desses espaços, né. Então, para além de algo, digamos assim, funcional, como, né, poderia ser pensado, né, a Newton, mas de que outras formas a gente podia entender essa relação com a cidade hoje. Então, a dissertação ela foi estruturada em capítulos como se fosse uma viagem de trem, né? Um percurso. Então, a gente tem a locomotiva, que seria, então, o método cartográfico então, que foi adotado, como se ele estivesse, né, sendo percorrido durante toda essa viagem. Né? Então, a gente traz a cartografia, então, uma cartografia que ela é sensível, porque né, interessa saber, então, essas sensações, o que é causado, o que as pessoas sentem em relação a isso, de que forma eu também sou afetada por estar caminhando por esses espaços, né? Então, é trazer realmente essas percepções, essa perspectiva, né, para o trabalho. Então, os procedimentos metodológicos adotados, então, a gente tem o referencial teórico, então, trabalhar também sobre a cartografia, acho que vocês já estão mais acostumados, assim, também, quem trabalha com cartografia, né, que são o material da Castrup, que da pista dos métodos da cartografia. Eu trouxe também no trabalho, né, a relação com a fronteira Brasil-Uruguai, como é que eram essas relações, como é que foi estabelecida essa fronteira e como funciona hoje também. Essa história desse período das ferrovias, como foi implantado, o período da decadência e como funciona hoje. A relação do abandono, então pensar de que formas a gente também pode entender o abandono. Aqui eu trago também algumas referências, não só da arquitetura, mas também em relação à psicanálise, né? Então, das pessoas de sentir esse sentimento do abandono, ou achar que está se sentindo abandonado, o que desperta, né, nas pessoas, então seriam realmente sintomas, assim, de abandono. E também a aproximação, né, com a filosofia, né, então aqui tem alguns autores que eu venho trabalhando. Eu trouxe, assim, só de uma forma geral o que foi trabalhado na dissertação, mas eu vou focar mais na relação da caminhografia mesmo, que é o que a gente está trabalhando aqui, né, apresentando. Então, os outros procedimentos, né, metodológicos, então, foi a pedagogia da viagem, que, então, ela tem como intenção propor, né, o pesquisador dele ir a campo, né, explorar aquele território. Então, realmente te propor uma imersão, né, nesse território desconhecido. Então, ela tem 3 etapas, né, que seria uma pré-viagem, a viagem e depois a viagem, né, esse retorno. Então,
o que a gente acaba separando, levando o que fica, e depois, quando a gente volta, né, tudo que a gente vai usar, o que a gente também vai descartar daquilo, né? Então, é entender como uma bagagem mesmo. Então, para isso, eu adotei, então, como um dispositivo diário de campo, que é uma forma, assim, de realmente fazer um registro, né? Algumas escritas, alguns desenhos. Então, tudo que eu pude ir percebendo durante essa caminhada. Bom, daí a caminhada, então, próxima caminhada pelas bordas. Então, é mais por uma proposta de de ir a campo não pelos lugares turísticos, então é realmente caminhar pelos lugares que são pelas bordas da cidade, pelas franjas da cidade, né? Então seriam os lugares menos visados, que as pessoas menos gostariam de caminhar, muitas vezes até por uma questão de não ter tanta circulação de pessoas ou tantos comércios, então que seriam, por exemplo, os trilhos abandonados, né? Então essa era a proposta realmente. Então, eu fui a partir de um aplicativo de caminhada para registrar todo esse percurso e também com uma câmera fotográfica, então, para ir captando esses momentos. Também teve a entrevista cartográfica, então, eram entrevistas semi-estruturadas, de caráter qualitativo, então, eu ia conversando, né, com as pessoas que eu encontrava durante ou a caminhada, ou essa travessia, ou se elas estavam ocupando algum espaço, né, na estação, por exemplo, também, e fazer essa entrevista, né, para entender essas práticas, né, e esses usos que acabavam sendo adotados nesses espaços. Então, é realmente para ouvir as vozes, entender também esse sentimento, né, e quais essas relações que eles têm com esses espaços. Os mapas sensíveis, então, também foi uma proposta de uma forma de manifestar, né, ou de que forma a gente poderia expressar, então, todas essas sensações que foram marcadas, né, com essa experiência. E por fim, a gente tem a análise cartográfica, né, que a análise cartográfica, ela não se baseia em cima de um dado. Então, a gente tem um agenciamento, né, de diversas vertentes, né, digamos, outras, todas como se fosse uma trama, né? Então, a partir dessa trama, a gente vai entendendo, né, mas como um processo, né? Essa análise cartográfica, ela registra o processo de um acontecimento, dessa experiência, e não um produto final, ou um dado que resulte em algum produto também. Então, aqui seria o começo, né, o apito do trem, o começo dessa viagem. Então, ela foi realizada em 2 momentos. Um foi, se eu não me engano, em agosto ou setembro, e o outro em dezembro. Mais ou menos nesse período, né? Então, a primeira cidade foi em Jaguarão e Rio Branco, na fronteira. Então, a primeira cidade, a primeira parada, né, que seria dessa viagem foi, então, Rio Branco, no Uruguai. Então, aqui eu trouxe algumas fotos durante essa caminhada. A gente tem a Ponte Internacional Barão de Mauá, que é a que faz essa ligação, né, entre os países. A gente, bem nessa borda, bem nessa fronteira, então, ali tinha um acampamento cigano. Então, trazendo também um pouco dessa relação desse estrangeiro, né, que vem e acaba montando ali, então, o seu momento de acolhimento, né? Então, por um momento, eles estão ali transformando como um lar deles, bem nessa borda, nessa relação que é meio uma fronteira como se fosse um território do entre, né? Que a gente tem essa permeabilidade também, né? No caso dessa fronteira. Bom, e depois a gente tem a relação dos free shops também, que ela é muito marcante nessa fronteira com da fronteira Brasil-Uruguai, né? Mas a gente passa pelo lado, né? Então a gente tem um outro caminho que ela é em direção aos trilhos. Então, a partir dos trilhos, a gente tem toda a relação com essa paisagem também, que ela é uma área de preservação permanente, né? Então, a gente tem água do Rio Jaguarão, que também tem esse local como escoamento, né? Para os momentos de cheia. E por esse percurso também a gente percebe muitos caminhos também que tiveram que ser despistados, né? A gente tem essa vegetação densa também em muitos momentos.
então que acabavam causando também outras sensações para quem caminhava, né? Até às vezes uma insegurança de realmente passar por ali ou não, né? Então foi mais ou menos esse cenário. E a estação, né? A estação de Rio Branco. Então a gente dá para perceber um pouco o estado de conservação dela, né? A plataforma de embarque no telhado dela, ela já tinha então essa vegetação crescendo, já estava bem deteriorado também em alguns pontos, né? Então, para entender um pouco como era esse cenário. E junto, daí eu sempre colocava um mapa contando um pouco sobre essa caminhada. Então, em cada ponto eu ia colocando onde eu estava caminhando e as fotos, então, para ir acompanhando esse percurso, né? Aí o segundo momento, então, foi em Jaguarão, no outro lado da fronteira. Aqui a gente já tem umas imagens mostrando como os trilhos de trem, eles são vistos na cidade, então eles já estão soterrados, né? Principalmente nessa avenida principal que conecta com o Uruguai. Então, foi feito esse canteiro central ali com alguma pavimentação, e aí, então, entre um cruzamento e outro, a gente conseguia perceber esses trilhos, assim, no meio do asfalto. E em muitos momentos era muito difícil de seguir o caminho pelos trilhos, né? Porque a ideia era realmente fazer esse percurso. Mas aí, então a gente tinha algumas questões como cerca, né? Ou algumas residências, então, que acabavam se apropriando daquele trajeto, daquele percurso lá para fazer uma parte da casa, transformar numa garagem, numa entrada. Então a gente via que tinha algumas cercas assim limitando então a travessia. Depois, quando a gente estava se afastando dessa zona urbana, né, a gente já via novamente os trilhos, então em meio à vegetação, e mais adiante a gente encontrava a estação de Jaguarão. Ali ela tem um novo uso, né, que ela é uma loja maçônica. Então a gente percebe, né, uma certa diferença nessa relação com esse espaço do entorno, né? Então, ela já tem uma parte cercada, tanto nas laterais quanto nos fundos, câmera de vigilância, né? Então, tem toda uma outra relação com esse espaço que acaba não impedindo, né, o acesso, mas acaba intimidando por alguns momentos, assim, né? De se sentir, às vezes, incomodado por estar ali. Depois, então, num outro momento, então, foi feita a caminhada para Santana do Livramento. Então, aqui dá para ver nessas primeiras fotos um pouco do estado de conservação da estação também. Hoje funciona um museu, o Museu Davi Canabarro, que conta sobre a história da cidade, e também o Centro Cultura, né? Então, também traz um pouco da história das ferrovias no estado. Né? Então, já funciona nessa forma. Naquele dia que nós fomos, né? Então, estava fechado o museu. E nos fundos daí da estação, a gente já conseguia perceber também toda essa vegetação crescendo entre os trilhos, né? Alguns galpões abandonados, né? Então, toda essa decadência desse sistema ferroviário, ele se mostrando muito forte, assim, principalmente na parte dos fundos da estação, era mais visível, né? E na frente, então, tinha uma praça, né, que é essa foto da direita aqui, com uma praça, assim, precária, assim, ela tinha um pouco de grama, tinha uma fonte, mas aí ela estava concretada, né, ao invés de água. E ao redor dessa praça, então, funcionava as práticas de autoescola. Então, a gente percebia esse movimento em função ali ao redor ali da estação, né? Então, essa relação também desses novos usos que acabam sendo adotados. Bom, aí da estação, a gente foi direto para a estação de Rivera. Tá? A gente não foi pelos trilhos ainda, porque a gente passou no museu ainda em Rivera. Então, a gente teve essa proposta de ir até a estação e depois fazer a caminhada entre os trilhos. Bom, em Rivera, havia retornado o transporte de passageiros, né? O de carga ainda estava ativado, e o de passageiros tinha voltado naquele mesmo ano, em 2019, tinham retomado com o trem de passageiros. E a estação ela já é muito diferente das outras também, né? Então a gente tem uma arquitetura que ela não ela se diferencia, né, das outras, né, que foram. Vanessa, e esse trem de Rivera vai até Montevidéu? Não, vai até Taquarembó.
Ele não vai estar em Fiquei Montevidéu. curioso. Aham. E ele vai, acho que é uma vez por dia. Ele vai de manhã e volta, assim, sabe? Então, eu acho que tem que passar o dia inteiro lá. Aí ele vai Sim. até Taquarembó. Ah, interessante. Mas eu acho que, não sei se eles têm a pretensão de prolongar, mas pelo que eu conversei com o rapaz que era maquinista, né? Ele falou que era só até Taquarembó, por enquanto, que ia. Mas aí a gente também percebe na estação muitos detalhes, né, da época, né? Então tinha o sino, né? Inclusive ele comentava que quando saía o trem, eles tocavam o sino também, então seguia essa mesma tradição, né? Alguns outros elementos também, os bancos, essas luminárias, todas da época, né? Então existia uma preservação assim, de todo um contexto, né? Bom, então a gente foi fazer a caminhada. Aí a caminhada, com quem nós conversávamos, né, falando sobre a nossa proposta, né, de caminhar pelos trilhos, eu digo nós, porque eu não fui sozinha, né, sempre fui acompanhada durante a travessia. E eles falavam assim, não vão, não caminhem pelos trilhos porque vocês vão ser assaltados, né? Todos falavam assim, é muito perigoso, principalmente nessa parte aqui mais de Ribeira, aqui embaixo. Inclusive, eles assaltam os trens, às vezes de carga, né? Então, não vão ser assaltados. E a gente, com câmera fotográfica, com todo o material da pesquisa, com as entrevistas, né? Então, todo um receio também, né? De da gente estar no outro lado da fronteira, eles falando para a gente não ir, né? E a gente com aquela insegurança, né? Então, bom, vamos tentar, então, seguir por uma rua que estava mais movimentada e a gente tenta se aproximar dos trilhos num outro momento, né? De repente, mais perto lá da fronteira do que nessa parte daqui, que ele falou que era mais perigosa. E aí foi numa tentativa de realmente se aproximar, mas em alguns momentos a gente teve que recuar por não se sentir seguro, não se sentir, né? Então, tem toda uma questão ali que eu vou contar um pouquinho mais depois nos mapas também. Então, aí depois, quando a gente atravessou essa fronteira, então a gente teve algumas partes também estavam impedidas, né, de atravessar em função da configuração urbana, né? Alguns prédios já consolidados em cima da linha e tudo mais. Mas aí já mais perto da estação a gente conseguia caminhar também por esse trilho. Então, mais ou menos foi essa a viagem, né, que aconteceu. Bom, aí os entroncamentos é para contar um pouco sobre o que a gente conseguiu perceber a partir de toda essa relação, né, com essa pesquisa de campo, né, com essa caminhada, com essa cartografia que foi feita, né, durante todo esse percurso, né, com o que a gente estava estudando. Então, foram dois pontos principais que a gente acabou trabalhando, né? Então, seria essa ruptura corpo-cidade e o abandono sensível, né? Então, essa ruptura corpo-cidade, ela faz um pouco essa relação pensando no planejamento da cidade, né? Então, nós, da arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente trabalha muito pensando nessa relação desde de cedo, quando começa um pequeno núcleo, né, urbano, a gente vai pensando nesse planejamento de expansão, dessa evolução da cidade, até de uma forma de controle para onde a cidade deve crescer, onde ela não deve avançar, né? Então, toda essa relação de planejamento. E para a implantação das ferrovias, né, também teve esse olhar, né? Então, como um complexo, né, muito grande, né, em função de todas as demandas que tem o sistema ferroviário, então teria que ser um lugar planejado, né, que fosse um terreno muito grande e também que tivesse uma facilidade de acesso, né, tanto com as pessoas, né, que utilizariam aquele serviço, mas também com as conexões com as outras cidades. Então era muito importante pensar nesse planejamento todo. Então, a gente pensou muito nessa relação de como a gente planeja esse nascimento da cidade ou para onde ele vai, mas quando algo começa, digamos, perder essa funcionalidade, começa a não servir mais para a cidade, né? O que acontece com essa cidade? Porque a gente não, de uma certa forma, não planeja também o que vai acontecer com esse falecimento, né? Então, parece que é muito mais uma relação de uma cidade sem manutenção. Então, que a gente simplesmente coloca a sujeira embaixo do tapete, deixa ruir e depois a gente constrói algo novo, né? Então, foi muito dessa ideia que surgiu essa relação
a gente pensar a cidade, né? Um abandono como uma potência para pensar a cidade. Porque também a gente tem uma estrutura da cidade toda reticulada, de uma certa forma a ferrovia ela também traz umas perfurações, ela traz um outro jogo de leitura nessa questão dessa paisagem que se conforma a partir disso, né? Então, a partir disso foi feito um mapa dos encontros, né, que eu vou mostrar no próximo slide, identificando alguns pontos dessa relação também. Depois do abandono sensível, então, realmente foi trazer algumas questões, né, que muitas vezes não são ditas em mapas, né? Então, é falar o que as pessoas sentem, né, naqueles espaços, né? A gente traz um abandono muito visível, né, que é das estações, do sistema ferroviário, mas também a gente gostaria de falar do que é o sentido, né? Então, essa da visibilidade é que é o invisível. Então, não só só pela aparência do local para a gente falar sobre sensibilidade. Então, a partir dessa experiência corporal, né, de estar no lugar, experienciar esses espaços, de que forma outros sentidos, então, a gente pode explorar, né? Nossa relação do corpo com o espaço, nosso corpo com a cidade. Então, é trazer essa experiência multissensorial. E realmente nos colocar, né, nessa relação de como a gente também acaba entendendo os nossos sentidos em relação à cidade, né? Então, como a gente vivencia aquilo. Então, essas potências todas que acabaram me atravessando, né, durante essa experiência, então, que eu resolvi trazer, então, esses mapas das intensidades. Então, aqui, de uma forma mais simplificada, assim, eu trouxe, né? Então, o mapa dos encontros realmente era para marcar alguns pontos que eu encontrava que me chamaram a atenção durante essa travessia, né? Então, por exemplo, na parte de baixo do primeiro mapa dos encontros, que é em Rio Branco, então, toda essa relação com a natureza, né? A gente tem esse mapa no fundo, a parte mais esverdeada, então, mostra a relação com a natureza, e a parte mais acinzentada, então, é a relação urbana, né? Essa evolução urbana, a mancha urbana. Então, como esse percurso ele era sentido durante essa caminhada, por exemplo, daí, então, esses encontros, essas conversas com quem eu tive, como as pessoas sentiam aquilo, então, tinha uma relação muito forte, assim, com o sistema ferroviário ainda, né? Mesmo ele ainda estando num estado de conservação, digamos, parado no tempo ele estava, né? Então, a gente tinha essa relação bem aprimorada. E Jaguarão, na parte de cima do mapa, a gente já via uma outra transformação. Então, principalmente na parte da cidade, então, como os trilhos eles eram vistos, né? Então, existia uma outra relação, principalmente eles retiravam pedaços do trilho, então ia perdendo essa leitura na paisagem e ela só ficava mais próxima da estação, mas que ela também já tinha um novo uso, né? Isso também trazia outras percepções desse local. Então, o mapa das intensidades, ela trouxe um pouco disso, para falar um pouco sobre essas questões, né? Então, a gente tem os nós, então, que seriam esses círculos, né? A gente tem os dois, as que são maiores, são as estações, que elas foram aqui, nortearam, assim, essa pesquisa. E depois os menores, então, a gente tem... quanto menor, é menor a relação, pelo tamanho delas, né? Menor a relação com o sistema ferroviário. E a gente tem essas conexões, essas linhas de conexões. Então, como uma coisa se conecta com a outra, não necessariamente com o sistema ferroviário, mas até com as dinâmicas urbanas, o que foi sentido nesse espaço, né? E a gente tem essas cores também, né? Do vermelho são pontos onde tiveram maior intensidade e os em tons amarelos em menos intensidade. E isso não tem necessariamente relação com o patrimônio ferroviário, mas com a relação do corpo durante aquele processo cartográfico, né? Então, como eu fui sentindo essa caminhada, como eu fui sendo afetada a partir daquele espaço, daquele território, durante esse percurso. Então, a gente fez uma sobreposição de mapas também, para entender, então, quais eram essas áreas com maior intensidade, por exemplo, na relação com a vegetação, com essa questão do horizonte também, muito que o Vitor Ramil fala, né, dessa questão do Pampa, né, desse olhar do Pampa, essa cidade. Então, trazer realmente essas sensações que foram marcantes, né? Inclusive com os relatos, né, das pessoas
em relação ao trem, né? Que adoravam viajar de trem, porque tinha essa questão com a natureza, com os animais. Então, toda essa sensação que causava também esse transporte, né? O que eu também senti, só que de uma outra forma, caminhando também, né? Então, esses pontos que davam maior intensidade ou menos intensidade durante a caminhada. Já em Santana do Livramento e Ribeira, então no mapa dos encontros a gente tem aqui também esses ícones, né, que também trazem essa relação. Só que aqui eu já vou comentar um pouco mais junto do mapa das intensidades também. Então eu senti essas intensidades dela também um pouco mais conectadas em si nas extremidades, né? Então nesse ponto das estações, mas essa conexão entre elas, ela não foi de uma forma tão não teve esse cruzamento, né? Teve uma tentativa de aproximação, mas não aconteceu essa relação de uma forma tão como a gente estava esperada, né? Que foi, eu acho que em função muito dessa questão de que quando a gente caminha na cidade, coloca o nosso corpo, né, em contato com outro território, a gente também sente, né? Então, traz muito da indissociabilidade, né, do sujeito no plano da experiência. Então, não tem como anular quem está caminhando, né, dessa experiência. Então, é como se havia uma força nessa linha do trem que nos empurrava para fora dali, né? Levava em direção à linha de fronteira, né? Como se essa questão do estrangeiro também acabou sentindo, né? Então, como se nos quisessem nos empurrar lá para aquela borda, no caso, né? E também trouxe muito essa questão de como nós nos sentíamos, quais eram os trajetos, então, que nós percorríamos, já que a gente não conseguia caminhar pelo trilho, né? Então, era sempre nesses lugares que a gente via mais residência, via comércio, via serviço. Então, é onde a gente conseguia sentir que existiam esses olhos nos cuidando também na rua, né? Como a Jacobs fala. Então, é realmente essa sensação que a gente acabou experienciando também durante essa caminhada. E aí, então, em Santana do Livramento, então, a gente teve também algumas obstruções pela linha do trem, então, alguns edifícios não, algumas residências, alguns muros, né? Então, também a gente teve que ir contornando, mas no entorno da estação, então, havia sido retomada, então, essa sensação, né, dessa relação do sistema ferroviário de uma forma mais intensa. Então, aqui também tem essa sobreposição. E aí aqui também traz, né, que nem essa linha do trem em vermelho, né, porque a gente sentiu também aquilo foi algo muito marcante, então teve uma intensidade muito forte durante essa caminhada. Bom, aí assim, para concluir um pouco do que foi, assim, durante essa caminhada, para contar um pouco dessa cartografia sensível, né, então, a cartografia sensível, então, a partir desse nosso percurso, né, dessa exploração, é entender também a sensibilidade, né, desses lugares, a partir dessa experiência corporal. Então, é entender que existem muitas histórias, assim, por trás, né, além da relação da preservação do patrimônio, né, em forma de uma leitura da paisagem, mas de colocar em contato com esse local, né? Com esse local. Então, realmente é ter essa proximidade com esse plano real, conversar com as pessoas, né? Ouvi-las, entender essas histórias. Então, que por trás de tudo isso existem muitas camadas na cidade. Então, para além de algo funcional, de que algo esteja parado na cidade, né? Em estado de, enfim, né? Estado de conservação, é pensar o que isso representa também para as pessoas, né? Então, quais são as relações? Depois a gente tem que estar aberto também dessas heterogeneidades, né? A fronteira ela é um lugar muito potente, eu acho que já tem essa mescla, e com as conversas também, a gente também vê essa relação entre eles, né? Inclusive com a relação do trem, né? Que era muito boa, eles sempre comentavam com a gente, que eles são todos irmãos, né? Então, essa relação de ir e voltar era muito boa e muito cotidiana, né? Então, essa relação para eles ela é muito forte, né? Esses vínculos. E essa caminhada, então, ela permitiu que desse, então, essa visibilidade, então, para essas potências e para essas múltiplas formas, então, de releitura do território. Então, como a gente pode entender um espaço na cidade de outras maneiras, né? Além dessas estruturas
pré-estabelecidas e tudo mais, né? Principalmente voltada para essas relações sensíveis, né? Da relação do corpo também com o espaço. Então, vai pensar, enfim, futuramente, se for feito algum projeto, alguma intervenção, alguma questão, de realmente de ter essa atenção por todas essas camadas que estão por trás, né, dessa travessia desse trem, né? Então, é mais ou menos essa ideia, assim, que eu trouxe para vocês. Eu acho que falei bastante também, mas aí qualquer coisa a gente pode ir conversando também agora, né, ao longo da nossa conversa. Tá bom? Obrigada, gente. Bem. Então tá. Eu fiquei pensando bastante nisso que tu falou agora, né? Dessa imanência do trilho, né? Desse objeto que é um resto pela cidade, mas que é imantado, né? Eu até me lembrei bastante daquela obra do Francis Alice, que ele caminha com os imãs, os sapatos com imã, que é bem interessante. Ele sai caminhando e todas as coisas que ele é literal quase, né? Então parece que o trilho, né, e essa estrutura toda, mesmo decadente, mesmo em demolição, em processo, em alguns lugares de ocupação por outros usos, né? Ela tem uma força ali naquele território. E também eu fico pensando assim que é uma força de muito tempo sobreposto, né? Porque não é a questão de pensar lá, algumas pessoas sim, mas Sim. talvez algumas tenham o trilho passando no seu pátio e não tem essa relação, né? Imagina aquilo como um outro objeto, não sei, né? Então fiquei É, pensando bastante nisso. como vai tendo novas formas de apropriação, né, dos trilhos É, também, é. mas é muito forte, assim, essa relação com essas camadas, né, se a gente vai pensar Sabe como vai... que isso me chama muito atenção, por isso que eu sou apaixonado por pensar abandono, porque eu acho que ele dá um nó na cabeça dos arquitetos, né? Os arquitetos não querem pensar. Quando é para demolir alguma coisa, eles chamam a demolidora, como a gente diz, né? E nem vão lá olhar aquela parede, aquele prédio, né? Mas talvez faça parte da nossa profissão também pensar essa decadência, né? E essa grande produção de construção de resíduo, né? Que existe no mundo todo, né? Bairros abandonados inteiros, cidades, a gente estava conversando antes, e que a gente não pensa, os arquitetos são movidos pelo capitalismo, né? E pelo um certo não, um total desenvolvimentismo, né? Sim, Eu noto os meus alunos de projeto, eles falam daquele projeto no papel como se fosse uma obra já sendo uhum. construída, sendo, né, sendo ampliada. É sempre num sentido da ampliação de tudo. Sempre da ampliação, da É, construção, de algo novo, e isso acho que quando a gente pensa abandono dá um nó na cabeça, né, porque a gente é, fica, e agora, o que faz com isso, né, para onde vai isso, né, e é, E parece e tão... eu acho que é isso. E quando a gente olha de perto, né, Vanessa, caminhando, as coisas mudam de figura, porque aí tu não manda a demolidora lá demolir, porque tem pessoas morando, porque tem atividades, né? É meio que impensado, né, que essas coisas possam acontecer. Pessoal, perguntas para Vanessa. Uma coisa que eu achei semelhante, também estou pesquisando os trilhos, só que aqui no litoral de São Paulo, e também eu partia de uma ideia relacionada à preservação de um patrimônio, né? Aqui era referente à linha entre Mairink e a cidade de Santos, e hoje em dia não se tem mais nenhuma estação. E Uhum. percorrendo, também fazendo o método da caminhada, né? Eu encontrei outros usos dos trilhos. Algumas fotos eu poderia dizer que seria aqui, né? Tanto do trilho soterrado pelo asfalto, então do trilho coberto pela vegetação, esse medo também de percorrer. No caso, eu sempre estou indo pesquisar, mas eu estou
indo sozinho. Então, qualquer relação que eu tenho com outra pessoa que cruza o meu caminho é sempre uma surpresa, assim, né? De, tipo, de estar inesperado a qualquer coisa. E relacionado à demolição, em um dos trechos do trilho, tem o dono de uma loja de demolição que construiu, reapropriou as imagens do Leito Velho, fez até uma casa de madeira, tem toda uma história sobre a casa que ele construiu, uma casa em miniatura, né? Tem varanda, é todo um kit assim de uma casinha de boneca. E uma pessoa morou ali, né? E é uma coisa muito potente essas relações, esses agenciamentos, né? Que se tem no decorrer do caminhar e dos trilhos, que é algo que eu estou pesquisando agora, né? Uma afetividade que eu estou criando. É interessante, né, Cauê, porque quando a gente caminha ali pelos trilhos, como o abandono tem essa potência para a gente ver muitas manifestações nesses espaços, né? Então, é sempre uma surpresa, não é algo que é óbvio que a gente vai encontrar. Então, cada lugar parece uma forma de pensar a cidade de uma maneira, né? De alguma forma de apropriação, sei lá, do cara que constrói uma casa, ou de outros tipos de manifestação, assim. Então, sempre é uma surpresa. E esse contato com o outro também entra nessa surpresa, né? Porque a gente também não espera, porque tem essa insegurança, não é algo óbvio que a gente vai encontrar, se a gente encontra alguém, né? Então, é sempre um desconhecido, né? Então, esse encontro, acho que isso é muito Sabe que eu ouvi interessante. tu e ele falar, e eu lembrei bem de uma outra questão que está envolvida, né? Que é quando está morrendo um lugar, está nascendo sempre outro ali, Uhum. né? E isso em todos os sentidos. Até quando morre uma pessoa, talvez esteja nascendo uma outra. Mas quando estão morrendo os lugares, ao mesmo tempo, se eu for um bom observador, né, nesse abandono ali, pode estar nascendo algum outro lugar. E isso é muito interessante, né? Porque são lugares bastante, eu gosto de dizer, libertos, né, de qualquer relação. Ele falou agora que é uma casa em miniatura, né? Então a gente encontra essas coisas nesses lugares, né? Essas manifestações ou relacionadas à arte. É bem E isso interessante. varia muito também, né? Porque às vezes a gente também encontra questões de resistência nos lugares, né? Também. Pelos trilhos ou pelo que nem em Rio Branco, né? Na estação morava ainda o ex-ferroviário. Então ele morava na parte de cima, né? No pavimento superior e na parte de baixo. Então funcionava a estação. E ele segue morando lá, né? E ele conta que é uma forma dele manter tanto a estação quanto os galpões no entorno em segurança. Porque se ele não está lá, se ele não estivesse lá, ninguém ia ficar cuidando, né? Então, ele, como um senhor que mora e que uma forma assim de manter ainda aquilo do jeito que está, né? Então, a gente percebe também que tem umas apropriações, e a gente vê essas transformações, mas a gente também vê para o outro lado algumas outras tensões de resistência também que acontecem nesses espaços, né? Por isso que eles são tão diversos e múltiplos. E em todos os sentidos, né, Vanessa? A gente está falando aqui de boas apropriações, assim, mas podem ser apropriações, eu nem sei que palavra usar, né? Eu tô com medo hoje que tem um filósofo aqui nos assistindo, ele tá rindo. Eu tenho medo dos filósofos, né? E pode ser um pouquinho do mal também, né? Às vezes. Silvia, contigo aí. Então, Vanessa, parabéns, adorei essa pesquisa. Eu adoro trens, né? E gostei muito de saber. Agora, eu queria saber também como foi essa logística, porque eu não conheço essas cidades da fronteira, né? Mas eu imagino que elas não sejam tão coladas a Pelotas. Então, eu queria saber o seguinte: qual foi a logística, dias, quando, estadias nas cidades, que eu imagino que você precisou ficar nas cidades, né? E qual a distância a partir de Pelotas? Porque, assim, na sua fala, ficaram 3 palavras muito interessantes para mim, que são fronteira, corpo e estrangeiro, né?
Porque toda fronteira a gente sempre pensa no diferente, no estrangeiro, né? Então, se nós brasileiros atravessamos a fronteira com o Uruguai, eu sou uma estrangeira, né? Então, eu deixo de ser uma nacional para ser uma estrangeira. Aí o meu corpo, né, que é a segunda palavra que você fala bastante, né? Ele já se comporta de uma outra forma, né? Então, deixo de ser um pouco mais relaxada, assim, mais espontânea, para ficar um pouco mais atenta, né? Então, essa logística também acaba, né, influenciando na própria pesquisa e na própria nesse espaço da fronteira e também nessa condição de estrangeiro, né? Porque às vezes a gente é estrangeiro assim, está super bem, mas às vezes, outras vezes a gente é estrangeiro e não é muito bem, entendeu? Sim, sim. Bom, então, Silvia, vou falar primeiro sobre a questão da logística, como funcionou. Como estava também em andamento, né, o projeto da fronteira, então a gente teve apoio também da FAPERGS, né, para realizar essa viagem. Qualquer coisa me corrija, Edu, se eu estiver contando alguma coisa. Então a gente conseguiu, né, no caso, inserir esse projeto dentro de um projeto maior. Então, a gente estava participando até de um evento que aconteceu na Unipampa para falar sobre a fronteira. Então, acabou que eu e mais o Levi, né, ele foi também para apresentar um trabalho do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente foi no primeiro momento, né, de Pelotas, a gente foi de ônibus até a cidade de Jaguarão. Aí nós ficamos num hotel em Jaguarão. Eu não sei, assim, quantos quilômetros dá, mas eu acho que é umas 2 horas de viagem, 3 horas, mais ou menos. 2 horas. E a gente ficou, então, em Jaguarão. E aí, então, a gente, como as cidades, elas são distantes também, né? Então, como aquilo era uma linha de fronteira molhada, então a gente acabou indo num dia para Rio Branco, para passar o dia, fazer essa caminhada com calma, e aí nós retornamos ao hotel, e no dia seguinte, a gente foi até a estação de Jaguarão. É realmente para não fazer tudo muito corrido, né? Então é para ir com calma e ir caminhando nessas cidades. Aí depois a gente voltou para Pelotas. Depois a gente foi num outro momento, daí também tinha a Laís, que ela também tinha a pesquisa dela em Minas de Corrales, né? Que também é no Uruguai. Então a gente acabou indo num outro momento, o Andres também foi nos ajudando nessa pesquisa, para essa cidade de Santana do Livramento. Aí foi a mesma dinâmica, nós pegamos um ônibus e fomos até a cidade de Santana do Livramento, ficamos hospedados num hotel. E aí, então, um dia, na verdade, primeiro nós fomos lá para Minas, né, de Corrales, mas foi toda uma logística, a gente teve que alugar um carro, ir para lá, né, fizemos a pesquisa de campo da Laís e voltamos. E aí a gente foi no mesmo dia para essa caminhada das estações de Santana do Livramento para Ribeira. Isso nós mapeamos no GPS, né? E naquele dia deu 14 quilômetros de caminhada. Foi muita coisa. A gente nem acreditava depois. Antes, né, no projeto grande, a gente viajou 10 dias pela fronteira. Eu faço essas loucuras. A gente contratou uma van de quantos lugares era, nem vamos contar toda a história, né? Saiu de Pelotas, aí vai lá no Chuí, a gente vai sempre ao Chuí. Aí do Chuí a gente dorme um dia, fica um dia lá, dorme um dia, vai para Jaguarão, aí dorme em Jaguarão, vai a Aceguá, porque algumas fronteiras, por exemplo, aquela contou aí, Jaguarão e Rio Branco, tem uma ponte que separa, mas é caminhável entre as cidades. E a outra que ela mostrou, que são fronteiras molhadas, que a gente chama aqui, quando tem ponte. E as de fronteira seca são grudadas. E a gente, às vezes, nem sabe em que lado tá, né? Em Livramento, principalmente Rivera, não é uma linha reta que divide, então a gente fica meio confuso. Tem uma questão que é interessante, assim, eu acho, dessa fronteira, Silvia, que é bem rara, porque como a gente convive com a fronteira uruguaia, a gente não se dá conta. É uma fronteira muito amena, no sentido da passagem, né? É claro que tem aduana, né, em algum lugar e tal. É bem diferente de outras fronteiras, né? Porque eu já apresentei trabalho de fronteira fora do Brasil,
E eles não entendem, porque para eles a fronteira é México, Estados Unidos, que é aquela loucura com arame farpado, né? Aqui não tem essa. O Uruguai e o Rio Grande do Sul estão muito conectados. O pessoal aí da fronteira com as Guianas também. Eu fui ao Pará já uma vez apresentar um trabalho sobre fronteira, eles não entendiam, porque é bem tensa a fronteira do Brasil com as Guianas, né? E, então, quando eu ia nos. Agora eu meio que abandonei as fronteiras, mas quando eu ia em eventos sobre fronteira, sempre eu tinha que dar uma grande explicação sobre a fronteira Brasil-Uruguai. A Brasil-Argentina também é bem tranquila, né? Não existe um conflito tão, tão forte, né? Mas é bem interessante, existe uma questão muito singular dessa fronteira. Existem outras que são tranquilas, né? Mas essa é muito tranquila, a brasileira com o Uruguai. Né? Tanto que tem daquele documentário, né, do Né? Doble Chape, Sim, né? né? Porque eles realmente, a relação entre eles, ela cresceu muito mútua, né? Então, uma ia se consolidando com a outra, com o crescimento da outra. Então, eles têm relações, assim, muito próximas, um vínculo muito próximo, né? Tanto que no E mercado, tanto eles aceitam em reais, as quanto duas também em moedas. pesos, assim, né? É muito comum isso. Historicamente, nós fomos Espanha há muito tempo e em outro período eles foram Portugal. Então a fronteira ela se movimentou historicamente, né? Eu não sei as datas históricas aqui para contar, mas tem muito dessa relação desse movimento, enquanto outras fronteiras são bastante fixas, né? Eu Uhum. andei estudando há pouco que é bem interessante a fronteira do Haiti com a República Dominicana, que é uma linha, um muro, que eu nunca entendia como é que pode, é uma ilha, como é que pode ter dois países numa ilha? Porque eles sempre foram divididos, né? E eles são totalmente apartados e é uma fronteira bem complexa. Mas é bem interessante, porque o comumente é que a fronteira divide muito, né? Mas a nossa fronteira aqui ela é muito sobreposta, né? Quem é daqui sabe, né? A gente vai na praia do Uruguai, então tem toda uma relação. É claro que é uma fronteira juridicamente, né? Sim. Que se a gente for entrar para dentro do Uruguai, a gente tem que apresentar documentação e tudo mais. Mas é um E pouco. como acho que também tem essa relação muito forte com os free shops, então eu acho que eles já também têm uma É, relação diferente quando vem o estrangeiro. Mas aí também é uma questão, né? Quando o estrangeiro ele vem para ir fazer uma compra, né? Para gastar dinheiro, né? Lá no Uruguai. E quando a gente vai com outra intenção, né? De não é para ir para o comércio. E também, então, isso acho que é muito forte, assim. Mas é bem que o Dudu falou, assim, a gente sente essa relação da fronteira. Eu acho que quando tem a relação com a água e atravessar a ponte, que a gente tem a aduana, a gente sente de uma maneira mais forte essa tensão quando está na travessia. Depois, quando a gente chega nos outros lugares, parece que essa relação ela já também, né, ela já dá uma estabelecida, assim, a gente já se sente bem. Assim, eu não tive muito questão. Acho que, na verdade, a única realmente que foi lá em Ribeira, mas ela só foi, eu acho que assim, de eu sentir essa relação do estrangeiro, né? Pelo fato deles terem comentado daquilo de me alertar, não vai por ali, não vai porque é perigoso, né? Então eu senti mais forte esse momento de fronteira ali, sabe? Até uma relação de uma fronteira interna, né? Eu acho que é do nosso corpo, até onde o nosso corpo pode ir. Que eu acho que tem uma questão a Sori Ronick fala do corpo vibrátil, né? O quanto o nosso corpo nos permite que a gente vá para um lugar, né, sem se colocar em perigo, né? Então, acho que essa relação da fronteira do corpo, ela é muito forte também, mas em geral, essa fronteira do Brasil-Uruguai, a gente que acabou indo, né, em várias cidades, a gente realmente não tem essa questão tão, né, em Santana do Livramento, por exemplo, a gente se perde, a gente nem sabe onde é a fronteira, né, porque realmente é muito permeável essa fronteira ali. mais perguntas para Vanessa?
Eu tinha Eu uma estava pergunta lá pensando nas questões da cidade, da morte da cidade, assim, né? E como é interessante isso, né, Vanessa? Porque o teu trabalho apresenta muito isso, assim, porque tu vai mostrando, tipo, como a mata vai tomando aquele lugar, mas ao mesmo tempo ainda tem uma casinha de alguém que está vivendo em cima daquele espaço, né? É muito interessante isso. Como tu consegue fazer essas relações, assim? Isso é muito interessante, né? Como vai se transformando, né? Mesmo, às vezes até a vegetação, ela que cresce espontaneamente, né? Então, e essa relação com o verde eu trago muito forte, mesmo que não tenha nada, o verde sempre brota. Então, sempre tem algo crescendo ali, sempre tem algo transformando aquela paisagem, sempre. Então, é como a gente vai vendo essa sobreposição, assim, de camadas, né? Então, é muito interessante ver essas transformações, né, que vão acontecendo ao longo da linha. E das casas também, né? As pessoas que moram perto, assim, elas têm uma relação também diferente com esse espaço de pertencimento e de gostar de morar perto do trem, às vezes, ou às vezes não. Eu lembro que tinha uma senhora que ela comentava, assim, que quando passava o trem, a casa dela tremia toda, né? Ela disse que ela ficava com medo, mas ela nunca pensava em sair dali, não, mas aqui é minha casa, sabe? E ela mora lá até hoje, assim, passando ali, ela atravessa o trilho de trem direto, né? E conta as histórias, né? Todas, então ela tem uma relação muito próxima também da vida dela, da família dela com aquele espaço, né? Então, enfim, acho que são muitas camadas que vão surgindo também. Eu fiquei muito pensando que como a relação do abandono na borda é totalmente diferente do que esse abandono no meio da cidade, né? Como a especulação imobiliária, ela utiliza, né, no centro da cidade, por exemplo, eu estou estudando a orla aqui em Porto Alegre. Uhum. Então, parte dela está privatizada. Né? Então, eles deixaram, abandonaram quase de propósito para aquilo ali ser rentável de alguma maneira, sabe? Que como é diferente essa relação quando tu tá num lugar mais afastado do que esse lugar central, assim, né? tem uma disputa. Vira lucrativo, né? Tem uma disputa pela terra aí, né? É. Que é um pouco diferente quando a coisa vai se espraiando, vai ficando mais mais, né, campo. Esse fenômeno da densidade da cidade, né? Ainda mais na tua região ali, Jordana, que a cidade de Porto Alegre está apertada. Ela não tem para onde ir, ela cai para dentro d'água, né? Ou ela vai para o outro lado, mas ali na orla ela não tem para onde se expandir, porque o Guaíba é um lago muito largo, então tu não tem nem o outro lado, né? É diferente de um rio, assim, né, normal, que tu poderia ter pontes e tal, tu não tem. Então, acho que é um pouco diferente mesmo, né? E uma supervalorização da paisagem, né? Que Sim, mas primeiro prédios luxuosos realmente para usufruir dessa paisagem, né? Porque, assim, a paisagem ali é linda, né? O pôr do sol ali é maravilhoso de acompanhar, né, em Porto Alegre. Mas tem toda agora uma supervalorização que acaba atraindo esses investimentos para lá em função dessa requalificação ali daquele espaço, né? Então, eu fico pensando assim, bom, primeiro o estado que era, né, tudo aquilo, como essa transformação vai potencializando essa visibilidade para esses espaços, então, para atrair o setor imobiliário, para lucrar a partir disso, né? Então, como isso aí vai sendo um chamariz, né? Então, vai Sabe, aumentando. Vanessa, quando eu estudava os abandonos, né, ainda estudo com vocês, né, eu pensava muito, é bem estranho pensar isso, quando tu começa a entrar em contato, tu começa a achar que daquela forma abandonada, ele está mais protegido do que com um arquiteto agindo no lugar. É muito contraditório. É que são muitos poderes depois atrás, né? Então, Tu começa a achar que aquela paisagem melancólica, não sei que adjetivos usar, é mais interessante, né? É mais etérea do que algo novo, né? Por exemplo, ali na Orla, que estão fazendo os sim. edifícios em altura, né? E que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então é
é bem interessante olhar para o abandono, né, como um tempo de muitas possibilidades, né, eu imagino, mas que, infelizmente, né, nem é os arquitetos, é a especulação imobiliária e todo um sistema, mas os arquitetos também têm a sua culpa, né, porque são eles que desenham esses lugares, eles participam, né, então, e é meio triste quando a gente percebe, né, os caminhos desses grandes projetos, né, isso não é só em Porto Alegre, em todas as cidades, né, Sim. até Pelotas aqui agora com esse Parque Una aqui, que está querendo chegar na água, né, dizem que a intenção aqui do Parque Una é chegar na água, e ter barcos e não sei o quê, que é uma grande condomínio aí que acontece aqui, que está cada vez mais se aproximando da água. Então, tem uma relação bem forte, né. E da fronteira, acho que é o que mais forte também é a relação comercial mesmo, ali que se estabelece, acho que ele tem essa visibilidade quase em todas as cidades ali da fronteira, a gente vê muito forte, assim, essa concentração muito nessa borda, né, desse limite, e quando a gente entra mais na cidade, vai conhecer realmente os moradores, é outro perfil, assim, é uma outra cidade, né, então é bem marcante essa diferença, assim. Então tá. Ô, Vanessa, tu não quer nos contar o que tu está fazendo agora no doutorado? O que tu vai estudar? Ou o que tu está pensando ainda? Não sei como é que tá. Estamos sempre, né, elaborando, reelaborando, ajustando projetos, né, e tudo mais. Mas agora no doutorado, então eu vou continuar com Cidades da Fronteira, aí peguei 2 objetos de estudo, que então é Santana do Livramento e Rivera, porque eu estou pensando agora na questão sobre as intervenções, né, desses processos de intervenção no patrimônio ferroviário. Então, como essas intervenções, esses novos usos que eles estão dando para as estações também, acabam influenciando na produção do espaço urbano contemporâneo. É bem isso que a Jordana estava comentando, né? Como essas transformações elas podem influenciar ou podem trazer outras medidas, né? Que a gente vai, enfim, relacionar com o espaço realmente público, né? Como essa relação, de repente, pode afastar pessoas que moram dali, enfim, todo esse processo também de turistificação, né? Quem é essas pessoas que são atraídas a partir desse novo uso e como isso vai transformando a cidade, né? A partir desses processos. Então, eu estou trabalhando mais agora a relação do espaço público, né? Dessa produção da cidade também. Então, estou mais ou menos nesse caminho agora no doutorado. Tá. Acho que é isso, né? Passamos bastante hoje conversando com a Vanessa. Então, agradecemos, né, a participação da Vanessa e de todo mundo que está aqui. Na semana que vem, então, nós temos mais uma convidada de casa, é a Luana, né? A Luana, sim. Claro, a Luana Detoni. Então, a segunda, né, que vem, às 5, então a gente tem se encontrado sempre às 5 e mais ou menos essa hora encerra, e é isso, né? Tenham todos uma boa semana, né? Agradecemos a presença da Vanessa. E é isso, né, Vanessa? Tá certo, eu que agradeço a presença de todos, pelo papo também, foi ótimo. Então, agradeço. A Priscila está junto lá no nosso grupo de pesquisa. Que bom que você está aqui. Então, tá, muito obrigada, pessoal. Boa noite, parabéns. Boa noite, obrigada, gente.